Oi, gente! Bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tuane e eu criei esse canal para contar os relatos que vocês me mandam, sobrenaturais, de milagres, coisas interessantes que envolvem os mistérios desse céu, que tem no céu, entre o céu e a terra. Sem me delongar muito na introdução do vídeo, eu já peço que você já deixe o seu like agora no comecinho, que você curta, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, que assim vocês me ajudam aqui no crescimento do canal, tá bom? Eu andei meio sumidinha, tava meio doentinha, mas estou aqui de volta e eu pretendo trazer mais conteúdos para vocês aqui. E caso você tenha algum relato interessante, o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo e também tem na página inicial do canal. Vamos lá? Hoje o assunto é um pouquinho polêmico, controverso, mas assim, eu acho bem interessante. Nós vamos falar sobre os OVNIs, sobre os fenômenos ufológicos que a gente vê bastante por aí. Tem um caso muito famoso, né, aqui no Brasil, que é o caso de Varginha, que é uma história bem bacana. Há relatos que sim, essa história é verídica, tem várias evidências de que isso realmente aconteceu. Então, as evidências ainda não são muito aceitas, mas há relatos de que vários objetos estranhos foram vistos aqui no céu, de todo o mundo. No Brasil, o Arquivo Nacional registra quase 1000 casos de OVNIs. O Pará é o estado que mais registrou essas aparições. E tem um caso bem interessante que aconteceu no Rio de Janeiro, se eu não me engano foi em 1986, eu vou falar um pouquinho aqui também. Agora, nada se compara aos Estados Unidos, que a NASA recebe relatórios constantemente, diários. Se eu não me engano, no primeiro governo do Trump, ele falou que no final ele ia soltar várias evidências sobre isso. E ele soltou pouquíssimas coisas. O Pentágono confirmou a autenticidade desses vídeos e fotos da Marinha que pareciam mostrar objetos voadores em forma de triângulo. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre esses fenômenos que também foram vistos no estado de Goiás. O meu foco hoje é no meu estado. Caso vocês gostem, eu falo um pouquinho mais sobre outras aparições. E o próximo vídeo eu vou falar sobre a mansão Winchester, tá bom? Fica ligadinho aí pro próximo vídeo, já é um spoiler. O estado de Goiás, ele ocupa a 6ª posição entre os estados brasileiros com o maior número de avistamentos de objetos não identificados. Os dados foram divulgados pelo Comando da Aeronáutica Brasileira. Isso foi entre 1954 e o ano de 2018. Foram registrados 48 avistamentos no nosso estado. Tem Brasília e a Noite dos OVNIs, que também foi registrado entre Brasília e o Rio de Janeiro. Em 1986, Brasília foi palco de um dos episódios mais notórios envolvendo OVNIs, conhecido como a Noite dos OVNIs. Em 19 de maio daquele ano, radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, detectou 21 objetos voadores em diferentes pontos de Brasília, Goiás, São Paulo e o Rio de Janeiro. Alguns áudios divulgados pelo Arquivo Nacional revelam o espanto dos pilotos ao avistarem esses objetos. Em um dos registros, um piloto descreve a presença de uma luz muito próxima à sua aeronave e relata ao controle de tráfego aéreo: "Estou vendo eles. Tem um passando baixo, cara. Tá bonito." Ele também observou que os objetos mudavam de cor frequentemente e se posicionavam em diferentes locais do céu. A FAB, Força Aérea Brasileira, enviou 5 caças para interceptar esses objetos. Deixa eu só arrumar aqui a câmera um pouquinho.
e mais nenhum deles conseguiu se aproximar dos OVNIs. Em uma outra gravação, um piloto relata ter visto um ponto vermelho se movendo em direção a São Paulo. Um outro controlador de voo em São José dos Campos confirmou a presença desse objeto, mas relatou que ele desapareceu antes de ser identificado com precisão. Só um minutinho que eu vou beber uma água. Segundo os pilotos, as luzes pareciam zombar deles, voando de forma organizada ao redor dos caças, como se fizessem uma escolta. Os profissionais declararam que os OVNIs eram como pontos luminosos enormes, com pelo menos 100 metros de diâmetro, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações. Este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados, diz um relatório. Pelo que eu entendi, esses relatórios dizem que eram só as aeronaves, mas não tinha ninguém dentro. Será que a inteligência deles é tanta que eles mandam esses objetos sem nenhum ET dentro? Goiás continua sendo um estado com relatos recentes de avistamentos de OVNIs. Em 2023, um morador de Valparaíso de Goiás registrou um objeto voador não identificado no céu da cidade. Para quem não sabe, Valparaíso fica aqui aos redores de Brasília, tá bom? Saindo de Santa Maria, aqui no Distrito Federal, a próxima cidade já é Valparaíso. Para quem vem de Lusiânia, já é a próxima cidade. Esse OVNI apresentava cores vermelhas e verdes, gerando comentários entre os observadores. A gente vê no evento de 1986 que uma das cores que os pilotos viram foram justamente a cor vermelha. Essas informações batem. Em 2021, a cidade de Alto Paraíso, de Goiás, conhecido por suas belezas naturais e misticismo, comerciantes relataram ter avistado extraterrestres em 9 ocasiões diferentes. Então vamos lá, gente. Alto Paraíso é conhecido como a Chapada dos Veadeiros. É diferente de Valparaíso. Só para deixar essa distinção, porque os nomes são muito parecidos. Segundo eles, as aparições estão relacionadas ao fato de o município ser atravessado pelo paralelo 14, uma linha imaginária associada a fenômenos paranormais. Um fato interessante sobre Alto Paraíso. Alguém lembra do final do mundo? Lá na virada do 2000? Diziam que só seriam salvos quem estivesse lá, em Alto Paraíso. Que o mundo ia acabar, mas as pessoas que estivessem lá seriam salvos. Tanto é que foi o ano que a cidade ficou lotada de turistas. Se vocês quiserem, pode dar uma pesquisadinha aqui. Há um projeto na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás que busca atribuir à cidade de Alto Paraíso o título de capital dos OVNIs. Mas eu não sei se isso vem ao caso. Não vai mudar muita coisa, né? Vamos a alguns relatos de pessoas lá da cidade. Com mais de 35 anos de estudo de ufologia, Manuel Orro é o proprietário da pousada Morro da Baleia. Ele explicou que a Chapada dos Veadeiros é considerada o chakra coronário do planeta e que a pousada está numa localização importante para espiritualistas, místicos e ufólogos. Manuel contou que um grupo esteve na pousada em 2019 para instalar 7 pirâmides dos mestres ascensionados, que representam frequências de atuação de energias, de acordo com os estudiosos do assunto. Na época, cerca de 20 pessoas fizeram este trabalho. O senhor chamado Jaroslav olhava para o Morro da Baleia e perguntava:
você não vê as naves entrando e saindo da montanha? E ele dizia que não via. Além deste registro, Manuel contou que 2 vezes hóspedes relataram luzes dentro dos chalés. Depois as luzes passaram para o lado de fora e foram vistas pelas frestas das portas e janelas. Um deles era um homem da embaixada da Alemanha, que me ligou um tempo depois contando que era uma pessoa muito cética, muito lógica e que não teve coragem de falar isso com ninguém da família. Mas que uma bola de luz dourada se manifestou dentro do chalé e ele pediu que eu explicasse isso, contou o proprietário da pousada. Será que o que ele viu dentro do chalé não foram orbes? Pode ser. Manuel explicou que algumas pessoas veem coisas que outras não enxergam. Há casos também de fotos onde há luzes que não foram vistas por quem fez a imagem, observando o cenário real. As pessoas não vêm para cá direcionadas a ver esse fenômeno de luzes dos OVNIs, Elas vêm, geralmente as pessoas vão para Alto Paraíso para contemplar as montanhas e muitas delas sequer têm isso em mente. Elas são surpreendidas por acontecimentos que são remotos e não são constantes, a menos naquilo que a gente pode registrar com os olhos, considerou ele. Gente, vocês precisam conhecer Alto Paraíso, a entrada da cidade. Eu vou ver se eu deixo a foto para vocês aqui. Tem como se fosse que eles falam que é o aeroporto dos OVNIs. Gente, na cidade tem oficina para nave extraterrestre. Sério, tem. Eu fiquei besta quando eu fui conhecer a cidade, que eles relataram isso. Mas olha, realmente a beleza do lugar é incrível. Vale da Lua, maravilhoso. Água fria, mas é um lugar incrível. Trilhas maravilhosas, sabe? Você vê cada paisagem mais linda. O empresário disse ainda que muitas histórias assim na região e que muitas delas são pessoas que contam que a luz aparece do nada e elas vão lá só para visitar, por motivos de lazer e descanso. Lauro Jurgiaitis, acho que é assim que fala, que se denomina o guardião do santuário Volta da Serra, onde estão a Cachoeira do Cordovil e o Poço das Esmeraldas, entre outros atrativos, contou que a visita dos ufólogos e pessoas em busca de experiências místicas na região é frequente. Temos pessoas que buscam a região para avistamento de OVNIs, que falam sobre contatos e isso é fato, afirmou o guardião. O guardião relatou que o santuário possuía uma área de camping, onde não havia luz artificial, para onde os visitantes iam observar o céu e conversar em volta da fogueira. Durante a noite, muitos relatos e histórias surgem. Esses visitantes são muito ligados à natureza. Nós nunca poderíamos negar algo que não conhecemos. Aqui, no caso em Alto Paraíso, eles falam sobre fadas, gnomos, sobre seres elementares da floresta. E é muito legal estar numa roda com esse apelo místico. Gente, mas tem muitas histórias de gnomos, de fadas. E dizem que as fadas não são bonitinhas como a gente vê nos desenhos da Disney, não. E os gnomos são custosos. Pelo que eu vi, sim. Agora vamos falar sobre alguns OVNIs em Anápolis. Se tiver como, eu vou deixar algumas fotos da cidade de Alto Paraíso aqui para vocês que estão relacionadas aos OVNIs, tá bom? Vamos lá. O capitão aviador do Centro de Operações Aéreas da base de Anápolis, Zander Nogueira Martins, narra em um depoimento que, às 11 da manhã do dia 23 de março de 1982, um OVNI foi avistado no imenso céu goiano. No momento, uma aeronave,
uma F-103 executava loops sobre o aeródromo de Anápolis. A olho nu, o objeto tinha uma forma circular de cor branca, tendente para prata, visto com binóculo. A forma era a mesma, porém mais brilhante, por vezes se apresentando em avermelhado, mais uma vez a cor vermelha, com tendência para dourado. A curiosidade de um e de outro fez com que a maioria das pessoas na base aérea de Anápolis vissem o objeto, incluindo o autor do documento, disse o capitão. Foram realizadas checagens para a detecção de balões, sondas e satélites artificiais na região, além do contato de radar. Nenhuma das ações obteve resultado. 3 anos após a visita a Alto Paraíso, os objetos voadores não identificados foram vistos em Valparaíso, cidade posicionada a pouco mais de 70 quilômetros da capital. Mais uma vez, os OVNIs apresentavam cores vermelhas, verdes, gerando comentários entre os observadores. Gente, me fala aí o que vocês acham sobre esse assunto. É um assunto muito complexo, muito controverso. Nós temos alguns ufólogos bastante conhecidos aqui. Eu não sei se vocês assistem podcasts, né? E eu tô tentando lembrar o nome dele, gente. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui o nome dele. Gente do céu, o pior que eu já assisti. Eu já vi o Sacani falando sobre isso, o Sérgio Sacani, do canal Ciência Sem Fim. Maravilhoso. Gente, ele fala muito engraçado. Deixa eu pesquisar aqui para falar para vocês. Cadê, gente? O Edson Boaventura. Ele que tem várias provas, pelo que ele relata, sobre a aparição do ET de Varginha, né? Ele conta o policial que morreu logo depois de ser arranhado por um extraterrestre. Também tem teorias da conspiração, que eu não vou me adentrar muito, dizendo que nós vivemos em uma realidade paralela, um experimento dos extraterrestres. E a gente fica assim, o que é verdade, o que não é. Outros já falam que Jesus é um extraterrestre. Outros já falam que recebem visitas desses extraterrestres, que eles que nos ajudam na evolução da nossa ciência. São muitas informações que a gente fica sem saber para onde começar. Mas aí me fala, o que vocês acham que realmente acontece? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!